1 milhão de vezes. Vamos parar um segundo e tentar absorver a magnitude desse número. A demanda global por computação de inteligência artificial não apenas cresceu nos últimos anos. Na verdade, ela literalmente explodiu em 1 milhão de vezes em um verdadeiro piscar de olhos tecnológico. E olha, isso não é só mais uma atualização de hardware de rotina, tá? É a faísca que está preparando o palco para uma das maiores, se não a maior, mudança econômica e tecnológica de toda a nossa história. A gente está diante de um salto que simplesmente redefine o que é possível fazer. Boas-vindas a esta nossa análise profunda de hoje. Vamos mergulhar de cabeça numa transformação que é absolutamente fascinante. A gente vai explorar como a NVIDIA, que muita gente conhecia apenas como aquela fabricante de placas de vídeo para games, se transformou na fundação inquestionável de todo o ecossistema global de inteligência artificial. Sabe, entender a escala monumental dessa revolução é literalmente entender como a infraestrutura do nosso futuro imediato está sendo construída. O nosso roteiro hoje é super direto e passa por 5 grandes marcos. Primeiro, a gente vai ver essa explosão na demanda global. Depois, o motor da arquitetura Blackwell, seguido pela inovadora era agentiva da Vera Rubin. Aí, avançamos para a IA física, os robôs, até chegar na nossa conclusão sobre as gigantescas fábricas de IA. Vamos lá? Então, começando pelo nosso primeiro pilar, a explosão da demanda global e aquele imenso gargalo computacional que está, de fato, reescrevendo as regras do jogo no mundo inteiro. Os números são tão colossais que até fica difícil de processar. A receita de data centers da NVIDIA era de 17 bilhões de dólares em 2021. Só que se a gente olhar para a projeção até 2026, esse número salta para incríveis 216 bilhões de dólares. É um aumento de mais de 12 vezes. E por que isso aconteceu? Bom, porque eles basicamente capturaram cerca de 90% do mercado de GPUs, alimentando uma onda de investimentos massivos das maiores gigantes da tecnologia do planeta. E tem um detalhe crucial: essa não é só uma linha do tempo financeira, é um salto evolutivo cognitivo. A indústria está saindo da era generativa, aquela focada em criar textos e imagens, e já está pulando direto para a era agentiva, onde a IA começa a raciocinar e resolver problemas de forma autônoma. E o passo seguinte, a era física, quando essa inteligência toda finalmente ganha corpos e começa a interagir com o nosso mundo real. Agora, para entender como tudo isso se desenrola na prática, a gente precisa descer para o nível do hardware. É aqui que entra o grande motor dessa história toda, a arquitetura Blackwell. Descer até a escala microscópica revela a verdadeira mágica por trás dessa revolução. Pensa num chip com 104 bilhões de transistores. Como não dá para simplesmente quebrar as leis da física e fazer um chip infinitamente maior, a NVIDIA trouxe uma sacada genial chamada de Design Dual Die, ou matriz dupla. É como pegar 2 hemisférios cerebrais ultrapotentes e costurar os dois para pensarem juntos, em sincronia perfeita, como se fossem um só. É exatamente isso que permite treinar modelos colossais na casa dos trilhões de parâmetros. Essa frase do próprio fundador resume perfeitamente a obra. O Blackwell foi desenhado do zero, não só para ser mais rápido, mas para ser absurdamente eficiente, com um motor Transformer de segunda geração. É como refinar a matemática de tudo isso para usar números menores, mas mantendo a mesma precisão afiada de antes. O resultado? A quebra daquele gigantesco gargalo computacional e um barateamento drástico no custo para gerar inteligência artificial em massa. O que nos leva diretamente para o nosso próximo salto, Vera Rubin e o conceito de co-design extremo. Batizada em homenagem à brilhante astrônoma, essa plataforma é o que ilumina o caminho para a inferência contínua. Colocando as duas gerações lado a lado, a mudança de estratégia fica super clara. Enquanto a força bruta do Blackwell é focada no treinamento pesado desses modelos gigantescos, a plataforma Vera Rubin foi pensada milimetricamente para a inferência. Ou seja, é pegar aquele cérebro gigante que já foi treinado e botar ele para trabalhar, respondendo dúvidas continuamente no mundo real. Essa dupla dinâmica promete cortar os custos em até 10 vezes, o que finalmente torna essa era dos agentes autônomos viável para o bolso. A chave para entender esse salto é o que a gente chama de co-design extremo. Esquece aquela ideia antiga de comprar peças separadas e tentar montar um quebra-cabeça. Isso aqui é um sistema integrado absurdo. A CPU Vera e a GPU Rubin conversam entre si por rodovias de dados chamadas NVLink 6, que movimentam oceanos de informação em frações de segundo. Tudo é feito sob medida para trabalhar junto com eficiência máxima. E isso, além de criar uma barreira enorme para os concorrentes, é o cenário ideal para a IA processar cadeias longas de raciocínio sozinha. Mas e quando todo esse poder supera as barreiras virtuais dos data centers? Aí, a gente chega na IA física e na revolução da robótica.
Colocar uma máquina inteligente e autônoma nas ruas exige uma segurança quase, digamos, paranoica. E o método para fazer isso é genial, dividido em 3 fases. Primeiro, o sistema gera montanhas de dados sintéticos para educar a IA. Depois, entram os gêmeos digitais. Pensem nisso como uma verdadeira Matrix, uma simulação idêntica à nossa realidade, onde os robôs podem tentar, cair e falhar milhões de vezes em um ambiente totalmente seguro de software. Tudo isso acontece muito antes de a máquina sequer dar seu primeiro passo num corpo de metal no mundo físico. E o resultado final disso no nosso dia a dia é de cair o queixo. A gente não está mais falando só de carros que freiam na frente de um obstáculo, mas de veículos capazes de explicar, falando com a gente, por que tomaram aquela decisão no trânsito. Temos robôs humanoides aprendendo a se mover de forma natural só assistindo a vídeos na internet. Tem agentes científicos comprimindo meses de pesquisas farmacêuticas em um único dia. E projetos colossais como o Earth-2, que simulam o clima do planeta com uma precisão assustadora. É o software ditando o ritmo do mundo físico. Para dar conta de sustentar toda essa estrutura gigante que a gente acabou de ver, chegamos à nossa última parada: o nascimento das grandiosas fábricas de ar. Sabe aqueles velhos data centers tradicionais, aqueles galpões frios e barulhentos que serviam só para guardar arquivos na nuvem? Eles ficaram totalmente obsoletos para essa nova realidade. O que surge agora de forma muito acelerada é algo novo: as fábricas de IA. A gente está falando de ecossistemas colossais de servidores operando como linhas de montagem do século XXI. O objetivo único delas? Manufaturar inteligência pura e processável, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso é tão grande que redefine até a geopolítica global. A gente está testemunhando o início da corrida pela IA soberana. As nações já perceberam que a sobrevivência econômica na próxima década depende dessa tecnologia e da energia para fazer tudo isso funcionar. Surgem então megaprojetos multibilionários como o Stargate lá no Reino Unido, porque no fim das contas nenhum país moderno pode se dar ao luxo de terceirizar a produção do seu próprio intelecto artificial. Tudo isso culmina numa metáfora superpoderosa sobre a tecnologia atual. Essa arquitetura não só entregou chips mais rápidos, ela de fato criou uma economia totalmente nova baseada no silício. A inteligência deixou de ser uma ideia abstrata e virou uma mercadoria manufaturada de altíssimo valor. Os tokens de inteligência, esses pedaços de informação que as máquinas geram, são a verdadeira moeda do futuro. E essas fábricas gigantescas são a nova casa da moeda. E para fechar o nosso mergulho de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. A gente sabe que a Revolução Industrial mudou o mundo para sempre porque aprendemos a construir usinas elétricas e alimentar máquinas físicas. Mas e agora? O que a nossa sociedade vai ser capaz de criar, curar ou construir quando tiver um suprimento praticamente infinito e instantâneo de inteligência pura nas mãos? A era agentiva já está batendo na porta e as fundações desse futuro já estão operando entre nós. Muito obrigado por acompanharem essa análise fascinante de hoje e até a próxima.